Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos meditando na carta de Paulo aos Efésios. E, finalmente, nós chegamos, então, no final da meditação desta carta. Hoje nós vamos encerrar falando a respeito da armadura de Deus, né? Da arma de todo o cristão. Nós vamos então começar do versículo 10 até o versículo 20, que diz assim: Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça, e tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplicas, para que vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar com vocês como me cumpre fazer. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus. Paulo, então, chegando ao fim da sua epístola, agora ele faz um apelo emocionado a toda a família de Deus como soldados de Cristo. Todo verdadeiro filho de Deus aprende depressa que a vida cristã é uma batalha. As hostes de Satanás tentam impedir e obstruir a obra de Cristo e querem colocar cada crente fora do combate. Quanto mais atuante for o cristão no serviço do Senhor, mais ele sentirá os ataques ferozes do inimigo. Olha, o diabo não desperdiça sua munição com cristãos nominais, apáticos e passivos. Além disso, é fato que com a nossa própria força nós não somos capazes de vencer o diabo. Foi Jesus que venceu ele na cruz. Portanto, a primeira admoestação é que devemos estar sempre fortalecidos no Senhor e nos abundantes recursos de quem? Da força do Senhor. Os melhores soldados de Deus são os que estão cientes da sua própria fraqueza e da sua ineficácia, e por isso se apoiem somente nele. Como diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. A nossa fraqueza implora por socorro e recebe a força e o poder do Senhor, pois é na nossa fraqueza que o poder do Senhor opera. Segundo o comandante, trata da necessidade aqui, né? Paulo fala da armadura divina. Os crentes devem revestir-se de toda a armadura para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Precisa ser completamente revestido com a armadura. Uma ou duas peças não bastam, amados.
nada menos que todo o equipamento que Deus fornece servirá para nos manter invulneráveis. O diabo tem muitas estratégias. Ele começa pelo desânimo, o desânimo que leva para a frustração que leva para a confusão de mente e coração. Aí começam as falhas morais e os erros doutrinários. Ele conhece o nosso ponto fraco e ataca. Se não conseguir nos vencer de uma maneira, ele vai tentar de outra. Essa guerra não é uma guerra contra filósofos, ateus, sacerdotes mentirosos, praticantes de cultos que negam a Cristo ou sobre governantes desleais. A batalha é contra a força demoníaca, contra batalhões de anjos caídos, contra os espíritos maus que têm poder para tentar paralisar o povo de Deus. Embora nós não possamos vê-los, estamos cercados constantemente por esses seres espirituais malignos. Mesmo sendo verdade que não podem habitar num crente de verdade, eles podem oprimi-lo sim e molestá-lo. O crente não deve se preocupar continuamente com o demonismo, tampouco deve viver com medo dos demônios. Na armadura de Deus, ele tem tudo o que é necessário para suportar os seus ataques. O apóstolo chama os anjos caídos de principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Não temos conhecimento suficiente para distinguir entre esses termos. Talvez eles se refiram aqui a líderes de espíritos com graus diferentes de autoridades que atuam nas regiões celestiais e que equivaleria no âmbito humano aos nossos presidentes, governadores, prefeitos, presidentes de câmaras e vereadores. É provável que, enquanto Paulo escrevia então essa epístola, ele fosse vigiado por algum soldado romano vestido com a sua armadura. Sempre pronto, então, a ver no reino natural uma lição espiritual, ele faz a seguinte comparação. Estamos cercados por inimigos formidáveis. Devemos tomar toda a armadura de Deus para poder resistir quando o conflito atingir sua mais intensa velocidade. Então, amados, quando a fumaça da batalha tiver desaparecido, ainda poderemos ficar de pé. O dia mau, provavelmente, aqui se refere a qualquer momento em que o inimigo vem contra nós como um dilúvio. A oposição de Satanás se assemelha a ondas que avançam e retrocedem. Mesmo depois da tentação do nosso Senhor no deserto, como a gente sabe, o diabo deixou Jesus apenas por algum tempo. Diz Lucas, capítulo 4, versículo 3, nós vemos isso. A primeira peça da armadura mencionada aqui é o cinto da verdade. Certamente nós devemos ser fiéis, atando a nós a verdade da palavra de Deus. Nunca abra mão da verdade da palavra de Deus. Porém, também é necessário que a verdade nos prenda. Devemos aplicá-la à nossa vida diariamente. Nunca abra mão da verdade da palavra de Deus. Quando enfrentamos tudo pela verdade, encontramos força e proteção na hora do combate. A segunda peça é a couraça da justiça. Todo crente é revestido com que tipo de justiça? Com a justiça de Deus. Nós sabemos que Jesus se tornou sabedoria e também justiça de Deus para nós. Foi Ele que fez justiça. Mas devemos também manifestar a integridade e a retidão na nossa vida particular. Alguém já disse que quando um homem é revestido de justiça prática, ele se torna invencível. Palavras, elas não servem de defesa contra uma acusação, porém uma vida reta serve. Quando a nossa consciência está livre de ofensas contra Deus e também contra os homens, o diabo não tem nenhum alvo para atacar. Davi, lá no Salmo capítulo 7, versículos 3 a 5, ele se revestiu da couraça da justiça. O Senhor Jesus usava essa couraça, amados, o tempo todo, como diz Isaías 59:17. O soldado, ele deve ficar em pé, ter os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Isso então sugere prontidão
em levar as boas novas da paz. Portanto, uma invasão no território inimigo é levado quando levamos a paz. Quando descansamos nas nossas tendas, estamos em perigo de morte. A nossa segurança está em seguir os pés do Salvador nas montanhas, levando as boas novas e anunciando a paz a todos aqueles que estão na guerra. O soldado também deve usar sempre, amados, o escudo da fé, para que quando os dardos inflamados do maligno voarem em nossa direção, nós possamos usar o escudo para que eles caiam sem nos fazer nenhum mal. Satanás envia suas mentiras e nós usamos o escudo da fé na palavra de Deus. Fé aqui significa firme confiança no Senhor e naquilo que Ele falou. Quando as tentações surgem, quando as circunstâncias nos são contrárias, quando as dúvidas atacam, quando há uma ameaça de naufrágio, a fé não olha para baixo. A fé olha para cima e diz: eu creio em Deus e creio na sua palavra. O capacete que Deus dá é a salvação. Isaías 59:17. Por mais feroz que seja a luta, o cristão não perde o ânimo, pois ele sabe que no fim a vitória é certa, porque a certeza do livramento faz com que não retrocedamos nem nos rendamos. Porque a palavra de Deus diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Por fim, o soldado também empunha a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A ilustração clássica aqui é a maneira como o Senhor Jesus utilizou essa espada no seu encontro com Satanás. Por 3 vezes ele fez o quê, amados? Ele citou a palavra de Deus. Não versículos lançados fora de contexto, mas textos apropriados que o Espírito Santo lhe deu na ocasião. Hoje as pessoas usam frases, até usam os textos, mas fora do contexto. A palavra de Deus aqui não é a Bíblia toda, mas a porção especial mais apropriada para aquele momento e também para aquela ocasião. Deus nos dá toda a proteção necessária. Nós precisamos zelar para que o nosso andar com o Senhor então mostre sinais de ser verdadeiro. Temos de zelar para que a nossa vida seja reta e justa. Trabalhemos sempre pela verdade de Deus, na relação com Deus e também com os nossos semelhantes. Precisamos ser justos, honestos e verdadeiros. Zelar para que onde formos buscamos sempre paz e juntos levantemos o escudo da fé, apagando então os dardos inflamados do maligno e protegendo a nossa mente do medo, da ansiedade que facilmente pode nos atacar, enviado por Satanás. Temos de cuidar para que, no poder do Espírito, utilizemos a palavra de Deus com bons resultados. Não esqueçamos que foi com muitos golpes da espada da palavra de Deus que o Senhor Jesus venceu o seu adversário no deserto. Amados, a oração também é uma arma de proteção. A oração, ela não é mencionada como uma peça da armadura, porém não é exagero dizer que ela é a atmosfera em que o soldado deve viver e respirar. É em espírito de oração que o soldado deve vestir-se da sua armadura e enfrentar o inimigo. A oração não deve ser esporádica, mas deve ser contínua, diária, um hábito e não um ato isolado de um soldado. Soldado que não ora já está derrotado. O soldado deve orar de várias formas: oração pública, particular, espontânea, com súplicas, com intercessões, confissões, humilhação, louvor e ações de graça. A oração deve ser também no espírito, ou seja, estimulada, dirigida por ele. Que valor terão orações formais, meramente recitadas de cor? Na luta contra as hostes do inferno, tem de haver vigilância na oração.
vigiando com toda perseverança. Devemos vigiar contra as tendências de cochilarmos, de deixarmos a mente vagar e de nos preocuparmos com outras coisas, em vez de nos preocuparmos com as coisas que Deus quer. Olharmos para as coisas do alto. A oração, ela requer que estejamos alertas e concentrados espiritualmente. Para isso deve haver perseverança na oração. Temos de pedir, temos de buscar e temos de bater. A súplica deve ser feita por todos os santos, pois eles também estão no combate e precisam ser sustentados em oração pelos seus companheiros na batalha. Com referência, por isso, Paulo pediu: orem vocês também por mim. Então, amados, ao terminar o nosso comentário sobre o livro de Efésios, estamos em pleno acordo com estas palavras. Não há talvez nada escrito no livro de Deus que seja tão majestoso e maravilhoso. Por isso é impossível qualquer homem, mesmo um mensageiro de Deus, fazer justiça a essa carta no espaço que cabe. Espero, contudo, queridos, que ao menos possamos nos aproximar cada vez mais dela, procurando ensinamentos sobre santidade, e que esses ensinamentos nos impulsionam a levar a uma vida mais nobre, mais elevada do que daquela que já tivemos até aqui. E através das meditações dessa carta, sejamos capazes de viver a nossa vida glorificando a Deus. Que Deus abençoe você. E até a semana que vem, com as nossas reflexões matinais, venham as águas. Até lá!